serviço social é a área responsável pelo atendimento de demandas da sociedade, com o objetivo de reduzir as desigualdades e garantir o acesso à educação, saúde, alimentação, moradia, emprego, entre outros direitos fundamentais. O profissional formado nessa área é um assistente social. Venha conhecê-lo nessa edição do Profissionais e Profissões. A Fernanda Braga é assistente social e minha convidada no programa de hoje. E aí, Fernanda, tudo bem? Olá, prazer receber vocês novamente. A gente fica muito feliz em ter a oportunidade de conversar um pouquinho e falar um pouquinho da profissão que a gente, no caso que eu sou tão apaixonada. É uma profissão muito bonita. Quanto tempo você já está nessa área, Fernanda? Como assistente social, eu estou indo para 15 anos de formada, daqui a pouquinho. É bom a gente não começar a contar números, que aí a gente já começa na idade, não é muito. Falar, pô, ela já tem quase 60. Não, então não é essa assim? parte a gente não precisa entrar muito em detalhes, mas atuando como assistente social já tem 15 anos. Antes de vir para a área de assistente social, o que é que a Fernanda Braga fazia da vida? Ah, eu tô aqui em Cubatão há muito tempo. Você é nascida em Cubatão, não? Nasci no Guarujá, mas vim para Cubatão assim muito cedo. Eu trabalhei como vendas na Pernambucanas durante 15 anos, aí a gente até brinca que as pessoas passam por mim na cidade e falam, nossa, eu te conheço de algum lugar. Com certeza do comércio, que também foi muito tempo, né? Você me falou aqui fora do ar que você ficava com o microfone falando lá pela loja. Pois é, você acredita? Aí todo mundo te conhece. Não tinha como esconder. Não adianta, pegou o microfone, começou a ser muito popular, todo mundo conhece. Não, e aí quando eu pegava lá para fazer as ofertas, o povo corria para comprar, né? Aí ficou. Aí quando o povo já me via, já perguntava qual que é a oferta. Então você já trabalhava com pessoas, trabalhava com gente. Isso foi o start para você escolher a profissão de assistente social? Então, na realidade, eu sou cristã. E para mim escolher serviço social, eu orei muito a Deus. E eu queria que alguma profissão que impactasse tanto a minha vida quanto a vida das pessoas, né? E o serviço social para mim era algo desafiador, né? E aí eu comecei a estudar serviço social sem entender muito o que era, porque quando a gente inicia a formação de serviço social, a gente tem um olhar, e quando a gente se apropria do que é a profissão, você começa a desconstruir e reconstruir um olhar mais técnico. Então, assim, quando eu escolhi o serviço social, eu digo que ele me encontrou. Foi uma profissão que me encontrou. Eu falei, caramba, é isso que eu preciso fazer na minha vida. E olha, 15 anos se passaram, eu sou extremamente apaixonada até hoje por essa profissão. Formação para um assistente social, como é que se dá? A quem está nos assistindo agora quer saber, de repente a pessoa tem essa curiosidade, porque quer ser um assistente ou uma assistente social. Qual é a formação? O que é interessante deixar claro que às vezes as pessoas têm uma leitura que o assistente social é aquela pessoa que simplesmente dá uma cesta básica, dá um auxílio. Mas para você ser um assistente social, você tem que ter uma formação técnica, né? E não é pouca coisa não. Durante meus 4 anos de serviço social na faculdade, eu tive psicologia, eu tive economia, eu tive direito, sociologia, antropologia e um monte de outras matérias que complementam o nosso conhecimento técnico, né? Porque quando você atende um indivíduo, o indivíduo ele não é somente uma questão, ele é um conjunto de questões. E aí, uma coisa que eu sempre falo, que às vezes a gente tem que olhar para a pessoa e enxergar a pessoa. Não é somente olhar. Olhar você olha para qualquer objeto, para qualquer coisa. Mas quando você está atendendo enquanto assistente social, tem coisas que não são faladas. Tem coisas que não são ditas, não são expressas por palavras. Mas você consegue, enquanto profissional, pegar essas questões, né? Através de um gesto, através de um olhar, de uma expressão. Então, a minha bagagem enquanto serviço social na faculdade foi muito rica. E também não só na faculdade, porque eu acho que assim, o assistente social não tem que parar de estudar nunca, né? O mundo não está mudando, em constante transformação. A gente, enquanto profissional, também precisa capacitação constante, dessa capacitação para a vida, né? Por uma vida profissional. Eu fiz formação depois de MBA na Católica de Santos, aí eu fiz gestão de projetos e depois eu fiz uma especialização em políticas públicas, porque eu queria entender um pouco mais a minha atuação profissional.
A formação em si, quanto tempo de faculdade? A formação de assistente social, para virar um assistente social, para se tornar um assistente social. Quantos anos de faculdade? São 4 anos. 4 anos. 4 anos para ser um assistente social. A teoria e a prática, porque quando a gente aprende tanta coisa na faculdade e depois, ou mesmo como você falou, em cursos técnicos, que a gente acaba não utilizando boa parte. Creio eu que no serviço social, como assistente social, seja um pouco diferente, né? Porque você, como você falou, é importante você aprender a parte jurídica, daí por diante. Mas a prática e a teoria é muito diferente? Na realidade, assim, eu acho que cabe a nós, profissionais, porque a gente trabalha muito com leis, com legislações. O foco primordial do serviço social é atuar na garantia de direitos. E para você executar a garantia de direitos, você tem que ter uma base, né? Você tem que ter documentos, legislações para utilizar. Então, cabe ao profissional trazer o que ele aprendeu lá na faculdade para o seu dia a dia. Só que o que às vezes a gente consegue perceber como dificuldade? Não é que não consiga trazer literalmente a prática. É que às vezes as coisas elas se pegam em questões de interesse e de vontade. Entendi. De repente, você tem direito. Entendi. Mas às vezes, será que querem que você acesse o seu direito? Uhum. Então, o que me preocupa um pouco mais é isso. E eu, enquanto profissional, cabe a mim, enquanto assistente social, e enquanto a profissão de assistente social, é fazer que essa pessoa consiga ter acesso aos direitos dela, né? Que ela saiba qual que é o caminho que ela tem que buscar e lutar por esses direitos. Então, por isso que a base teórica, ela é fundamental. Ela é muito importante para o profissional no seu dia a dia. Então, você tem que trazer a teoria para a prática, mas isso cabe a quem? Ao profissional. Por isso que a gente começou falando a importância de se atualizar, porque legislações mudam todos os dias, constantemente, né? Vem novas maneiras e formas de interpretar a questão social. Sim. Porque o que é importante também a gente deixar claro que o assistente social, ele trabalha com a questão social. E a questão social, ela é mutável. Ela vai se transformando de acordo com a sociedade. Né? Pobreza, exclusão. E aí você tem que ir se adequando de acordo com isso, mas nunca esquecer a base. É bom a gente também deixar claro, não é, Fernanda, que é uma profissão regulamentada, tem código de ética, tem conselho regional, tudo certinho. Quem entrar nessa profissão tem que levar com bastante seriedade. Sim, não é? sim. Em geral, qual a carga horária de um assistente social hoje? O que é bacana a gente destacar que de 2010 para cá a gente teve uma readequação, né? Teve uma mudança na jornada de trabalho do assistente social que reduziu para 30 horas semanais. Então, hoje, um profissional em assistência social, um assistente social, ele trabalha 30 horas semanais, uma média de 6 horas por dia. Não dá para a gente precisar aí uma remuneração para quem está começando na área hoje em dia? Então, quando essa legislação veio, ela veio só definindo a jornada de trabalho, porém ela não veio definindo o piso salarial. Existem algumas tramitações no Congresso, alguns projetos de lei que estão estipulando numa faixa de R$ 4.200 a R$ 7.000, mas ainda é projeto de lei. Não tem nada concretizado, né, em vigor. Teve um projeto de 2019 que dizia 4.200, tem um projeto agora de 2021, se eu não me engano, que está dizendo 7.000 e alguma coisa, mas não tem um martelo batido pelo piso da categoria. Ótimo. E isso é triste porque deixa a profissão muito vulnerável, né, ao critério do empregador, né? Hoje nós temos colegas de trabalho que estão trabalhando e ganhando uma remuneração que não conseguia nem custear o valor da faculdade. Então isso é muito triste, né? Complicado demais. E uma coisa muito interessante que eu queria perguntar para você. O profissional que está chegando agora, ele encontra como hoje o mercado de trabalho? Olha, o mercado de trabalho de assistente social, de um tempo para cá, ele vem tomando uma vertente muito crescente. Quando eu me formei atrás, a única faculdade que oferecia a graduação em serviço social era a Universidade Católica de Santos. Não se tinha como fazer serviço social em outras faculdades. Certo. Com o advindo de outras faculdades, o modelo EAD, hoje você consegue formar muito mais assistentes sociais. Então, hoje existe sim campo de atuação para o profissional,
Só que existe também muitos profissionais no mercado de trabalho porque ele consegue fazer o serviço social agora de uma forma até à distância. É possível, então, fazer? É possível, é possível. E assim, eu digo quem faz a profissão é a pessoa, sabe? Os meus estagiários que fizeram estágio comigo, tanto este ano quanto os anos anteriores, a maioria eram os profissionais em EAD, e eu percebi muita vontade, muito interesse desses profissionais em aprender. Quando eles vêm para o estágio, eles vêm com sede nos olhos, sabe? Eles vêm querendo consumir o máximo de informação, e eu percebi que foi possível sim para eles, e eles se formaram ótimos profissionais. O X da questão, hein? O que faz o assistente social? Agora eu quero que você, né? Agora você tem pelo menos aí uns 6 minutos, 5 minutos, e se for pouco tempo a gente estende. Não, dá sim. O que faz o assistente social? Porque a gente pergunta, qual a tua ocupação? Assistente social. Aí na hora a interrogação. Né? O que você faz? Assistente social. Na hora a interrogação. Porque a gente encontra assistente social no hospital, na escola, né? Em secretarias, por exemplo, do poder público. O que faz o assistente social? O que eu acho que é interessante a gente deixar bem claro a diferença de assistente social e de assistência social, né? O assistente social é a formação. Sim. Eu sou assistente social. A minha profissão é ser assistente social. Assistência social é uma política pública de acesso universal a todos que necessitar. Por exemplo, educação, saúde, são políticas públicas. A assistência social também é uma política pública. O que é interessante a gente destacar na atuação do profissional, que o assistente social, ele atua na questão social, ele atua na garantia de direitos. Então, quando eu atendo um usuário do nosso serviço, eu tenho que identificar qual é o direito violado dessa pessoa e auxiliá-lo para que ele consiga ascender a esse direito, para que ele consiga o caminho certo para ter esse direito garantido. Você destaca para a gente que o serviço social também na escola. De 2019 para cá foi aprovado e é obrigatório, né? Ainda não está acontecendo, mas é obrigatório que tanto o psicólogo quanto o assistente social atue na questão escolar. Isso é uma mudança nova, né? Que está num processo de construção, mas a importância do serviço social na escola é fundamental, porque é o que a gente tinha conversado no começo, o olhar do profissional é diferente, né? Eu vou olhar para essa criança que não está com rendimento escolar e não somente pela questão da não produtividade dessa criança. Identificar as causas. O que está acontecendo, né? Dentro da casa, né, essa criança sofre maus tratos, tem algum tipo de violência, tem algum tipo de direito negado ou vulnerabilidade familiar que impeça essa criança de render. Na questão da empresa, aquele profissional que produzia de uma hora para outra ele não está produzindo. Está acontecendo alguma coisa dentro do contexto dessa pessoa que está impactando e impedindo que ela torne-se produtivo? Então acho que assim, o olhar do assistente social, ele não se torna somente raso, ele é muito mais profundo. Porque nesse caso aí que você falou, não te interrompendo, e já interrompendo, principalmente na área do trabalho, você comentou, será que não tem nenhum outro tipo? Muitas vezes as pessoas confundem e não vão falar com o assistente social, vai falar com o psicólogo. Sim. O que é importante é assim, a gente ter clareza do papel enquanto profissional, né? Nós atuamos diretamente na questão social, né? Na garantia dos direitos. E aí, quando você vê alguma pessoa que ela apresenta alguma dificuldade, de repente essa pessoa da indústria, ele está com um familiar com câncer, né? Ele está com um problema financeiro, ele está com alguma dificuldade, ou ele tem uma questão relacionada a drogas, alcoolismo, né? Que são questões que podem aparecer. E aí o olhar do profissional é saber o que está acontecendo e ter capacidade de encaminhar. Porque realmente o assistente social não vai resolver os problemas do mundo, não é isso. Mas nós, enquanto profissionais, nós entendemos que a gente é capaz de enxergar o problema apresentado e encaminhar. Quando eu atendo uma mãe que tem uma situação de depressão, no atendimento eu consigo identificar as dificuldades que ela traz, eu vou encaminhar para o meu colega psicólogo. Então, o papel do profissional é exatamente isso. É olhar, identificar e auxiliar que essa pessoa tenha acesso. Porque você enxerga e conhece as oportunidades que aquela pessoa
pode ter para, de repente, desenvolver um trabalho melhor. Exatamente, exatamente. E como você falou, a atuação do profissional de assistência social, ela é riquíssima. Você pode atuar desde um Ministério Público, numa prefeitura, numa empresa privada, em ONGs. Então, o campo de atuação do profissional, agora na questão da educação, é muito amplo, né? Só que em cada momento, em cada campo, você tem uma especialização direcionada, né? O olhar do profissional do INSS é um olhar voltado a uma questão de benefício, uma análise socioeconômica. O olhar de um profissional da saúde é voltado à questão da saúde. Então, a assistência social, por mais que ela seja uma política de assistência social, o profissional ele se encaixa em várias outras políticas. Ele não está restrito somente dentro da assistência, ele pode atuar em várias outras. É o Profissionais e Profissões trazendo hoje essa profissão maravilhosa de assistente social. Não saia daí, porque a gente volta já. Não acabou, não. Você está conhecendo hoje a assistente social Fernanda. Fernanda que, olha, era para ser radialista, não para ser assistente social. Fernanda, comenta uma coisa comigo. É uma atividade bem desafiadora, né? Nossa, todos os dias. Nem um dia é igual ao outro. Nem um dia. A gente vem para o trabalho e a gente não sabe o que a gente vai atender naquele dia, o que a gente pode esperar para aquele dia. Então, desafios. Eu digo que assistente social tem que ter um coração bom. Né? Porque todos os dias são coisas novas, desafiadoras. Acontece de repente você encontrar colegas que estão insatisfeitas com alguma coisa, com a própria profissão, ou que foram criticadas por algum posicionamento, por exemplo, o pessoal da saúde. Às vezes, você acabou de falar um negócio agora que eu achei maravilhoso. Ter coração bom, né? Mas eu acho que o pessoal, talvez, não sei se é uma característica ou do cansaço da pessoa, o pessoal mais antigão, às vezes as pessoas têm até um pouco de medo, né, assim, de chegar. Esses profissionais de mais tempo na profissão, eles comentam com vocês se tiveram algum dissabor dessa... Eu estou te comentando isso porque quem está nos assistindo, a maioria das vezes, como eu falei no começo do programa, Fernanda, quer atuar nessa área. Ficou sabendo que a gente ia falar de assistente social e tem essas preocupações. Alguém já te comentou, o pessoal da antiga? Eu vou ser bem sincero com você. A profissão não é fácil. Ser assistente social não é fácil, né? A gente trabalha com vários fatores que interferem diretamente na nossa atuação. Não é só querer fazer, é poder fazer. E eu entendo os outros colegas que por muitas das vezes tentaram e ficaram entristecidos com a profissão. Mas eu também penso, enquanto profissional, que se esse sapato não me serve mais, eu mudo de sapato. Está na hora de trocar. Né? Porque o meu usuário é uma coisa que eu sempre trouxe desde a época do comércio, Sim. né? Que eu tenho que... A pessoa não tem culpa do problema que eu estou passando, Verdade. ela não tem responsabilidade sobre o que acontece na minha vida. Então eu posso ter todos os problemas do mundo porque eu sou ser humano como você e como as pessoas que estão nos assistindo. Mas isso não pode interferir na hora que eu estou atendendo. Uma coisa que eu deixo bem claro para os meus familiares, para os meus colegas de trabalho, que quando eu estou atendendo como se fosse a minha mãe, como se fosse o meu pai, como se fosse um familiar meu, como eu gostaria que esse familiar meu fosse atendido. Sim, sim. Então eu acho que isso, enquanto profissional, a gente tem que levar para a vida. Se tem alguma coisa que me entristece, que eu estou insatisfeito enquanto profissional, está na hora da gente repensar a profissão. Acontece que de repente você tentar fazer um tipo de atendimento, tentar direcionar aquele teu atendido, aquela pessoa que te procurou, no meio do caminho dá alguma coisa que não deu muito certo. Pode acontecer, isso acontece em qualquer profissão, né, Fernanda? E não te cortando, da mesma forma que você se satisfaz quando dá certo, que eu tenho certeza que é 99% das vezes, aquele 1% que deu errado... Sim. Na realidade, até brilhou os olhinhos. A gente às vezes destaca mais esse 1%, né? Porque é o que nos frustra também, sim, né? Sim. Mas o que a gente tem que deixar claro enquanto profissional, a gente comentou agora fora do ar, de não levar para casa, né? E é muito difícil você ter um atendimento direcionado e depois não pensar nesse atendimento. Poxa, será que vai dar certo? Será que a pessoa vai seguir essa orientação? Será
questão de dependência química. Nosso Principalmente. papel é encaminhar esse dependente químico para ele fazer o tratamento, mas a minha concepção enquanto profissional é entender que ele tem direito de escolha, né? Ele pode escolher o que ele quer para a vida dele. E não me cabe, enquanto profissional, forçar que ele faça da forma que eu estou falando. Então eu acho que é isso que nós temos que entender, que nós não somos a super assistente social, o super profissional. Nós somos ser humanos de carne e osso. Porque às vezes quando a gente está na construção da formação, ou pensando em estudar, a gente pensa que a gente de repente vai colocar uma capa e vai ser o super profissional. Vou resolver os problemas do mundo. Gente, isso é mentira, isso não acontece. Isso não acontece. Nós somos limitados. E eu acho que a partir do momento que você passa a entender que você não consegue transformar tudo, né? Isso já começa a virar a chave para você. Você começa a comemorar pelas pequenas coisas. Ah, sim, claro. Você começa a comemorar quando você consegue inserir no mercado de trabalho. Ótimo. Você consegue comemorar quando você consegue que aquele tenha acesso ao benefício, que aquele vá se tratar. Então são nessas coisas que você tem que focar o teu olhar, porque senão você acaba se frustrando enquanto profissional. Porque o atendimento não é um atendimento rápido, é um acompanhamento. Sim. Então você está com aquela família 1, 2, 3, 4, 5 anos, trabalhando com um processo de construção. No meio do caminho, essa família não quer mais esse processo de transformação ou não opta em outras escolhas na vida dela, e você tem que entender, e tá tudo bem, porque é uma escolha da pessoa, não é a escolha da Fernanda, não é a escolha do profissional, é a escolha do usuário. Aí entra o lado emocional, né, do assistente social. Há um envolvimento, né? Eu sei um pouco da sua história, que para você começar onde você trabalha hoje, você conheceu pessoas que, né, vamos deixar bem claro aqui, a Fernanda é da Casa da Esperança, aqui em Cubatão, e eu vi numa reportagem que gravaram há praticamente 7, 8 anos atrás, que ela conheceu o esposo, né? O filho também acabou fazendo parte da Casa da Esperança. Então você tem toda uma história ligada à profissão, uma história ligada à instituição que você trabalha, porque você vive isso dentro de casa. Como é que é virar essa chavinha? Eu acho que a gente tem que ter paixões na vida. O ser humano sem paixão, ele não se constrói, ele não cresce, né? Quando eu acabei a faculdade, recém-formada, apareceu essa oportunidade de vir para a instituição. E na época eu conheci o meu cunhado, que trabalhava aqui, é uma pessoa com deficiência, Elton. Beijo, amo você. Ele é incrível, uma pessoa maravilhosa, que fez muita diferença na minha vida. Olha só. Eu aprendi muito com o Elton, todos os dias. Eu não via o Elton enquanto a limitação física, eu via o Elton enquanto as possibilidades. E ele me mostrou tanta coisa boa da vida, tanta coisa legal, e numa dessas coisas boas e legais, ele me apresentou o irmão dele. Aí ficou bom, aí juntou tudo, né? Ficou bom demais, né? Pois é. Eu mesmo sem, não vamos, né? Mas acabou que a gente já está 12 anos casados, Que legal. 13, indo para 13 anos. Tem o Gabriel, né? Tem o Gabriel, que aí também é outra história muito importante na minha vida, que hoje eu tenho um outro olhar para tudo por conta do Gabriel. O Gabriel, ele é um bebezinho que nasceu de 7 meses, Sim. 1,5 kg, cabia numa caixa de sapato, de tão pequenininho que Sério? era. Ficou internado 42 dias na UTI, desenganado. E assim, a gente vivenciando a questão da deficiência aqui todos os dias, trabalhando, sabendo dos riscos, e isso aconteceu comigo. Então, os atendimentos que eu dei para as mães, eu vivi de ter uma criança numa UTI com sérios problemas, né, de saúde, correndo realmente o risco de morrer, e tem um milagre em casa, né? Por isso que hoje eu entendo quando as mães vêm conversar comigo, quando elas falam, olha, tá acontecendo tal situação, é empatia que fala o nome disso, né? Se colocar no lugar do outro, total, né? É entender o que está acontecendo com o outro, porque você também passou e você sentiu na pele. Exatamente isso. Se todo profissional de todas as áreas tivesse essa oportunidade, o mundo seria muito melhor. Sim, não é? sim. Em todos os sentidos, em todos os segmentos. E na pandemia, como é que foi o atendimento dos assistentes sociais? Como é que... Olha, a pandemia foi Porque difícil. foi um negócio difícil, né? Várias pessoas perderam entes queridos, vários ficaram doentes.
várias sequelas que a gente acompanha até hoje, né? Sim. E a gente não pode dizer que ela acabou, né? Não, acabou. Ela ainda está por aí, Mas né? no auge da pandemia no Brasil... A gente, assim, durante a pandemia foi um momento muito difícil mesmo para a gente enquanto instituição. A nossa instituição estava passando por um problema muito complicado, que a gente não tinha nem segurança de que a instituição fosse se manter aberta, né? Quando a gente retornou para a instituição, a gente conseguiu várias parcerias para doar alimentos, então a gente teve muitos pais que perderam empregos, então muitos, porque assim, a assistência social é uma política de quem necessitar, mas tinham pais que não necessitavam passar pelo serviço social porque conseguiam arcar com as suas necessidades básicas, conseguiam suprir o que era necessário para sua família. Na questão da pandemia, vários outros pais que trabalhavam, que tinham renda fixa, que tinham como manter a sua família, vieram precisar da assistência social, seja para questão de benefício, auxílio, Bolsa Família, cestas básicas. E aí, assim, a gente ficou muito preocupado de como tentar suprir essas famílias. E a gente correu muito atrás de doações, tivemos vários parceiros, várias empresas que apostaram no nosso trabalho e tiveram certeza que o que eles mandassem para a gente ia ser direcionado para as famílias que estavam necessitando, como foi. E aí a gente conseguiu auxiliar muitas famílias na questão de alimentação também. Quais as etapas que o assistente social precisa seguir aí para, de repente, indicar recursos para as pessoas? Da hora que ele identifica até a hora que ele encaminha. Tem etapas, Então, né? o primeiro de tudo é ter uma escuta qualificada, né? É o teu usuário, né, sentar e você ouvir e entender o que Precisa ele está falando. visitar muitas vezes a família? Então, ou isso é um ponto preponderante no processo? a visita domiciliar é uma das ferramentas do serviço social, né? Da mesma forma que a gente colocou a questão da escuta. A escuta, no momento da escuta, o teu usuário está trazendo para você uma queixa, algum problema. No momento da visita, você vai entender em loco a questão que essa pessoa está passando, a dificuldade que essa pessoa está passando. Então, o assistente social, ele tem que saber sobre o que ele está falando, né? Para poder dar um direcionamento correto, um direcionamento eficaz, né? De repente, olha, a criança está com uma dificuldade, precisa na escola, eu digo pela minha área de atuação, precisa de um profissional de apoio, precisa de um profissional que auxilie. Então, você tem um fluxo a seguir. Então, o primeiro passo do serviço social é escutar de forma qualificada, conhecer essa demanda e conhecer a rede, saber para onde você manda essa pessoa, Importante né? também. Saber quais são os serviços públicos no município, o que existe dentro do teu município que você possa ofertar de acesso para essa pessoa. Então, cabe ao profissional ter essa visão macro. Ótimo. As pessoas que você conhece, os amigos, os familiares, e até mesmo o público lá de fora, as pessoas que passam na porta do lugar onde você trabalha, como é que você e os outros assistentes sociais acham que eles enxergam a profissão? Olha, eu vou ser bem realista com você. Nós temos excelentes profissionais aqui em Cubatão, profissionais de extrema competência, sabe? Que tem uma bagagem, vivências maravilhosas. E eu entendo que as pessoas enxergam o serviço social uma porta aonde ele pode contar as suas dificuldades e que ele vai ter uma palavra de acolhimento, uma palavra de auxílio, uma palavra de direcionamento. As pessoas, quando vêm para minha sala para atendimento, às vezes eu só ouvi. E ela sai daqui como se eu tivesse interferido de alguma forma e transformado aquela realidade. Mas as pessoas são muito carentes. A gente vive num mundo hoje que as pessoas não se escutam, né? Que as pessoas não param para fazer um contato visual, que as pessoas não conseguem falar para o outro, não tem empatia. Então, quando você senta e você fala, olha, eu estou aqui, pode contar, pode falar, entenda que o que você está falando, eu sou uma profissional e isso não vai sair daqui, as pessoas se sentem à vontade para contar o que está acontecendo, o que está doendo dentro do coração. E é mais ou menos assim como ler o livro e assistir um filme, né? Porque são situações diferentes, né? Porque, por exemplo, eu acho que o profissional da tua área, da área de assistente social, tem que ter essa visão, como nós falamos na pergunta anterior, né? Há minutos atrás. Por exemplo, a necessidade da visita domiciliar. Eu posso chegar para você e falar que eu moro num apartamento de 10 quartos, 10 dormitórios. Aí quando você, vou te visitar. Chega lá, de repente não é isso. Ou ao contrário, né?
como você falou, que muitas vezes até as pessoas procuram o serviço sem realmente precisar. Acontece muito nisso também? Uma coisa que a gente trabalha muito e que eu trabalho muito forte é essa conscientização com as pessoas, né? Quando a gente fez as distribuições das cestas, a gente deixava bem claro, você está precisando? Uhum. Nós temos várias famílias que estão precisando. E eu acho que trabalhar essa construção é fundamental. E até a própria honestidade, não é? Porque eu acho que não existe um trabalho mais honesto. Sim. É a parte mais honesta. Você está trabalhando com honestidade. Ah, não, eu vou lá porque está fácil, eu vou... E não é assim, né? A gente tem que deixar bem claro que, assim, hoje, de repente, ele não está precisando, mas existem pessoas precisando, sim. E se de alguma forma ou outra ele se beneficiar e não realmente estiver necessitando disso, ele vai tirar de quem está precisando. Então, eu acho que trabalhar esse processo de construção, e graças a Deus, assim, eu tenho pais maravilhosos, eu tenho famílias aqui na Casa da Esperança. Eu sou suspeita a falar, né? Sim. Eu digo que eu tenho até um ciúmezinho dela, sou apaixonada por todas. Quero colocar todo mundo aqui no coração, porque são pessoas parceiras mesmo, né? A gente fez, há um tempo atrás, uma coisa que eu achei incrível. Eu queria exatamente trabalhar isso que a gente está conversando agora. A gente colocou um sinal de trânsito, verde, amarelo e vermelho. Uhum. E aí a gente colocou vários alimentos para doação. E uma frase, pegue o que está precisando e doe o que está sobrando. Exatamente. Cara, foi riquíssimo isso, porque a gente conseguiu que eles... eu tenho lá em casa, eu tenho 2 pacotes de farinha, eu só preciso de 1. Mas eu estou precisando de um feijão. E aí começou uma troca tão bacana que um foi ajudando o outro porque ele enxergou que o outro também precisa. E é difícil essa conscientização, Fernanda, né? Bem difícil. De qualquer forma, eu estou muito satisfeito de ter vindo conhecer o teu trabalho de perto, porque é um trabalho maravilhoso. Que Deus continue te abençoando. Tenho certeza que quem está em casa e nos acompanhou até agora também gostou. Então, se você quer ser assistente social, dicas da profissão, para quem quer entrar agora no mercado de trabalho nessa área. Bom, primeiramente entender que não é fácil. Eu acho que a gente começa deixando isso bem claro, né? Tirar essa visão do assistencialismo, que são coisas totalmente diferentes. O serviço social é uma profissão que surge no Brasil na década de 30. Exato. E ele vem com um olhar de profissão. Em mais ou menos 1965 tem uma reconceituação, porque ele surge, é interessante a gente deixar claro para as pessoas, que ele surge com base da Igreja Católica, né, com um olhar de cuidado, de assistência, só que no decorrer do trajeto ele rompe com isso, né, e vem uma reconceituação da profissão mais ou menos em 1965, que diz que é uma profissão com olhar técnico e capacitado. Então as pessoas têm que entender, porque ajudar, doar, eu posso fazer sem ser assistente social. É verdade. Agora, para ser assistente social, eu tenho que entender quais são as minhas atribuições e competências. Então, a minha dica é ter certeza do que você quer, né? Ter convicção, entender que você vai enfrentar muitas dificuldades, mas em contrapartida, é uma profissão apaixonante, desafiadora todos os dias. E se você realmente quer isso, se dedique, estude, invista em você enquanto profissional. Coração aberto, microfone na mão, porque a mulher fala bem, viu? Gente, Fernanda, muito obrigado. Muito obrigado por aceitar esse convite de participar aqui do Profissionais e Profissões, programa que volta numa próxima oportunidade. Para você que esteve conosco até agora, meu muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Se você tem alguma sugestão de profissão para o programa, para a gente de repente trazer aqui, para que vocês conheçam um pouco mais, mande e-mail tvcâmara@cubatão.sp.leg.br. Acompanhe esse e todos os outros programas da nossa grade pela TV Câmara Cubatão, também no Facebook e no YouTube. Grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Tchau!